Eu leio aqui para nós, num texto em Marcos, no capítulo 9, conforme você vai ver aí daqui a pouquinho, diante de você na sua tela, no seu computador. Eu leio aqui Marcos 9, 32 e 33, e fala de Jesus, de um monte de ocorrências na existência de Jesus, em sequência. A chegada dele em Cafarnaum, aí ele cura aquele paralítico que foi levado pelos amigos até onde Jesus estava. Saindo dali, ele vê Mateus na coletoria e chama Mateus para largar a Receita Federal romana e seguir com ele. Mateus, aqui chamado de, às vezes, de Levi, segue com Jesus imediatamente. Jesus vai para casa, provavelmente de Mateus, não é? E enquanto come num banquete, porque Mateus era um homem rico, tinha muitos amigos publicanos, pecadores, vem um pessoal perturbar com essa história de ele come com pecadores, essa chatice, à qual Jesus respondeu: misericórdia eu quero e não holocaustos. Em outras palavras, vão encher a paciência de um outro. Eu vim buscar justos, não vim buscar justos, não vim. Eu vim buscar pecadores ao arrependimento. Aí vieram os discípulos de Jesus, fazendo perguntas sobre jejum, porque eles jejuavam, e os discípulos de Jesus não, querendo saber a razão. Aí Jesus dá uma simples explicação, diz: olha, é tudo coisa de tempo, de hora. É como botar pano de roupa nova em veste velha, vai rasgar tudo, não presta. É como pegar um vinho novo, jogar num odre antigo, velho, vai contaminar, vai explodir o odre. Cada coisa conforme a sua hora, conforme o seu tempo, conforme a sua circunstância, conforme a sua geração. Entendam isso e vocês vão viver melhor. Aí ele está indo na casa da direção do chefe da sinagoga, Jairo, porque a filhinha dele tinha falecido, quando no caminho ele cura uma mulher que tinha uma menstruação crônica, não parava de sangrar fazia 12 anos. Ele chega na casa de Jairo, o chefe da sinagoga, e levanta, ressuscita a menina, como quem acorda um adolescente de um sono, dizendo: menina, levanta-te, Tabita, cumi, Talita, cumi, levanta agora, garotinha, vamos lá. E ela se botou em pé, e todos se admiraram. Ele segue dali, se diz aqui que no caminho ele encontra 2 cegos pedindo compaixão, pedindo cura. Então Jesus lhes pergunta: vocês creem que eu posso fazer isto? E eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus disse: faça-se convosco conforme a vossa fé. E na mesma hora os olhos deles se abriram, na mesma hora. Vocês creem? Eles disseram: sim, Senhor. Então Jesus disse: seja feito convosco conforme a vossa fé. Vocês creem? Então que seja conforme o delineamento da projeção de convicção de fé que vocês carregam no coração. Então, ao retirar esses 2 cegos, curados, enxergando, andando, vendo os próprios pés de novo na estrada, no caminho, enquanto prosseguiam, retirando-se eles, foi trazido a Jesus um mudo endemoninhado. Um cara que tinha um demônio que o impedia de falar. Foi-lhe trazido um mudo endemoninhado.
E aqui se diz expelido o demônio, entendeu? Expelido o demônio, falou o mudo. Eu acho isso maravilhoso. Foi-lhe trazido, olha só, leia comigo, foi-lhe trazido um mudo endemoninhado. Você pode repetir aí onde você está, em qualquer lugar da terra? Foi-lhe trazido um mudo endemoninhado. E, expelido o demônio, falou o mudo. Expelido o demônio, o mudo falou. Foi trazido a ele um mudo endemoninhado, ou um endemoninhado que, em razão do endemoninhamento, tinha ficado mudo. E aí se diz, expelido o demônio, falou o mudo, denotando o fato de que aquele indivíduo não falava por causa de um impedimento maligno, demoníaco, de um bloqueio de natureza satânica que impedia aquele homem de falar, de se expressar, de se dizer para a vida. Ele estava ali, impedido pelo diabo de se expressar. E a semelhança daquele homem, naquele dia, naquela hora, há uma quantidade enorme de pessoas impedidas pelo diabo de se expressarem, impedidos pelos demônios de se expressarem, impedido por aquilo que aqui é identificado como um poder alienígena, um poder invasor, bloqueando a expressividade, a capacidade desse indivíduo de se comunicar, de se falar, de se dizer, de se expressar. E é interessante para mim. É interessante para mim, que estou há tantos anos observando esses fenômenos, especialmente fenômenos dessa natureza, identificado como espiritual, com capacidade de produzir consequências, de produzir somatizações. São ações espirituais que frequentemente produzem bloqueios psíquicos que se manifestam de maneira somática. Nesse caso aqui, manifestam-se de maneira sensorial. O indivíduo teve as suas sensorialidades diminuídas, teve a sua capacidade de expressividade, de comunicação não diminuída, mas bloqueada. O indivíduo sofreu um bloqueio satânico. Era alguém que estava sob uma blitz diabólica, sofrendo de incapacidade de se expressar há tanto tempo, há tantos anos, sem conseguir falar. E é isso que eu quero conversar com você agora, nesse início de dia. E perguntar a você, por que foi que você se tornou esse indivíduo que não fala? Essa pessoa que não se expressa, que não deixa ninguém saber o que está dentro do coração. Por que que você se tornou esse indivíduo com esse bloqueio? Todo mundo diz que você não fala nada, que você não diz nada, que você não se abre nunca, que ninguém sabe o que existe dentro de você.
há tantos anos. E a semelhança desse homem que não se diz o tempo, mas se dá a entender que é algo que está instalado nele há tanto tempo quanto eventualmente tinha durado a existência lúcida dele, como aqui com a gente também, quanta gente que vê, quanta gente que ouve, quanta gente que sente, quanta gente que pensa, quanta gente que tem opinião, quanta gente com certezas interiores, mas que não consegue se expressar. Quem está de longe não pode nem entender. Quem está de fora não consegue compreender, porque você... Deixa... Olha aqui para mim, para essa minha pose Einstein. Quem olha para o indivíduo diz, meu Deus, está ali ele. Língua ele tem. E ela se move. Ela se move. Não tem nenhum problema muscular. Ele não tem nenhum problema neurológico que afete a conexão muscular com a língua dele. Não, ele não tem. Logo, o problema dele não está no aparato físico. Fisicamente, ele ou ela, no caso aqui é um ele, é completo, é perfeito. Tem algo que não tem a ver com a instrumentação orgânica dele, que está toda no lugar. Língua, movimento das línguas. Podia até ser um homem que apreciasse comida, que tivesse gosto, paladar. Com certeza não estava com Covid, tinha paladar. No entanto, ele não conseguia era falar. Portanto, o bloqueio dele não era de natureza outra, senão completamente aqui, psicológica. Era no ambiente da mente-coração, era no ambiente do pensamento, era no ambiente do abstrato, era no ambiente onde os traumas acontecem. E aí, aqui se diz que era um demônio, mas não raramente poderes malignos geram bloqueios na gente a partir de acontecimentos chocantes e traumáticos na vida da gente. Na minha experiência, esses acontecimentos espirituais não chegam do nada. Eles têm uma raiz, eles têm um lugar para acoplamento, para embutimento, eles têm algo ali que é uma corona esperando o encaixe. Até que o encaixe chega. Mas, na minha experiência, sempre tem algo pré-existente para facilitar, para abrir a porta desse estado que vai crescendo, 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 até atingir a esse ponto máximo. No caso aqui, foi o impedimento absoluto da comunicação. Foi o lacramento do ser desse indivíduo, da capacidade dele falar. E aí, se tinha algo pré-existente que foi oportunizado por essa realidade maligna que gerou o lacramento, o fechamento, o selamento da comunicação da pessoa, no seu caso, na sua capacidade de se comunicar, você foi ficando um cara cada vez mais fechado. E quando você vai se fechando,
na capacidade de se expressar, de dizer, um monte de coisas decorrem daí. Você vai ficando não só um indivíduo introvertido, porque não fala, não se expressa, não se comunica, você é todo para dentro, você é todo do avesso, você é todo reverso, você só grita para dentro, só fala para dentro, ninguém te percebe por fora, quanto também isso muda completamente a vida social da gente. Aí a pessoa começa a não querer mais sair de casa, depois de um tempo ela só se comunica com os da casa, e com os da casa só se comunica com aqueles que têm paciência de tentar entender o que a pessoa está fazendo mímica para explicar. Levantou a caneca, a mãe já diz café, o pai também. Os irmãos não, já sabem, pô, ele está querendo é café, pode encher a caneca dele. E depois de 2, 3 anos, ninguém está mais nem aí. Você levanta a caneca, o cara diz, vai pegar teu café. Te vira. E até dentro de casa, até dentro da família, o sujeito vai experimentando isolamento. Depois de um tempo, ele vai se isolando mais profundamente, até que chega a hora que ele não quer mais sair do quarto, ele, ela, e ficam no quarto. A mãe vai lá, o pai vai lá, o irmão mais solidário, a irmã dá uma chegada lá, puxa um assunto, mas você não quer falar, você não fala. Até que devagar todo mundo vai desistindo de ti. Então chega só a caneca com o pão, o prato, mas ninguém já nem fala mais nada. Porque você não responde. Porque você não retorna. As pessoas com o tempo vão desistindo de quem não responde. Guarde bem isso. E a aplicação disso recai sobre todos os níveis da nossa existência. Com o tempo, as pessoas vão desistindo de quem não responde. Com o tempo, as pessoas vão desistindo de quem não responde. Você responde? E aí isso vai se agravando. Chega uma hora que já tem gente que nem entra mais no quarto. Chega a hora em que se coloca uma bandeja na porta, do lado de fora. Você, quando queira que abra, você, quando deseja que pegue. Do contrário, ninguém vai nem mais bater a sua porta, porque a aceitação da incapacidade de comunicação vai gerando nos outros um cansaço tão grande que depois de um tempo as pessoas já não querem mais nem saber como você está. Você sabe disso? Como é que isso progride num ambiente, por exemplo, familiar? Aquele que não fala, não se comunica, não diz nada, vive soturno, vive calado, que engole as palavras, que, de fato, rumina sentimentos e que não expressa pensamentos e nem tem vontade, porque depois de um tempo até o indivíduo vai se cansando de tentar se comunicar até o dia em que ele desiste de tudo, ele se assume mudo. Se assume mudo. Eu não estou falando aqui das pessoas que nascem com deficiência explícita, identificável, do ponto de vista médico, neurológico, como uma dificuldade, de fato, um impedimento na fala, como um estado de mudez. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela coisa alienígena, que aqui no Novo Testamento, no Evangelho, é chamada de uma ação demoníaca. Uma ação demoníaca que não precisa ser associada com um demônio morando ali, dentro do indivíduo, um demônio. Não. Às vezes é assim.
Às vezes é assim, porém, na maioria das vezes não é assim. É demoníaco pelo resultado que produz, pela calamidade que cria, pelas dificuldades que introduz, pela limitação que patrocina, pelo encolhimento da vida que faz acontecer. Mas pode não necessariamente ser um demônio sentado em cima da sua capacidade de comunicação. Frequentemente é um processo que a gente pode chamar de demoníaco pelo modo como ele foi tecido, construído, diabolicamente urdido, lentamente objeto de um crochê satânico em você, amarrando pontos, a partir, frequentemente, de um acontecimento traumático. A pessoa se traumatiza, pode ser trauma de qualquer que seja a natureza, pode ser um pai que toda vez que você abre a boca, manda você calar a boca porque você só fala besteira. Podem ser os irmãos que se unem a esse pai e fazem coro e dizem, mas como tu é burro, fulano. Como tu é burro, fulano. E aquilo vai sendo repetido no coro da perversidade familiar. Família e irmãos podem ser muito perversos. E quando tem um pai inafetuoso e, por conseguinte, também perverso, isso tende a crescer, isso vira a sinfonia do inferno, isso vira o coral do Tártaro, dizendo, cala essa boca porque você é burro, fulano. Aí o indivíduo vai engolindo pensamentos, vai engolindo ideias, vai ruminando opiniões, e os dias, meses vão passando. O primeiro ano acontece até que chega o dia em que você vai começando a se esquecer de falar. Comunicar-se passa a não ser mais algo instintivo. Você sabe, tem milhares de pessoas que estão entendendo o que eu estou falando perfeitamente. Até que chega aquela hora em que você começa a ser cobrado. No início, eles mandam você calar a boca, mas alguém viver calado, sem dizer nada, é muito cansativo e trabalhoso do ponto de vista familiar. Então, os mesmos que no início introjetam a mudez em você, dizendo cala a boca, não fala, você é um burro, vira essa boca para lá. Depois de um tempo, eles vão ficando cansados quando você já não fala mais nada, quando você só estende a caneca, quando você só põe o prato, quando você começa a dizer, fazer careta dizendo não, ou quando você começa a dizer só um pouquinho mais, quando você começa a virar um mímico. Depois de um tempo, tem coisas que já não cabem mais numa mímica amadora. Você também não fala com libras, nem eles entendem. Aí eles começam a ficar zangados com aquilo que eles mesmos ajudaram a fortalecer e patrocinar, que foi a sua mudez, que foi a sua introversão, que foi a sua introjeção, que foi a morte da sua comunicação, que foi o seu silêncio mórbido, nascido de um trauma, de um medo, de um susto, de uma culpa imensa que calou você uns tempos e depois de 2 tempos você já tinha adoecido, já tinha habituado a sua mente ao silêncio inexpressivo, e isso vai crescendo um dia depois do outro.
cresce como um fungo de mudez que vai se alastrando para dentro da nossa cognitividade, vai entupindo as nossas expressões. E quando a gente menos nota, a gente já está completamente bloqueado, costurado. É como esses filmes de terror de pessoas com a boca costurada e que assustam tanto você, talvez apenas porque sejam a imagem perfeita daquilo que expressa uma dificuldade interior de falar com uma atitude exterior de calar. É quando aquele que não consegue se expressar ainda tem a boca costurada pelos de fora, que depois de um tempo vão demandar de você uma outra atitude e você já estará incapacitado de se expressar de qualquer forma. E tem muita gente comigo aqui assim, toda família tem alguém assim, toda família. Tem alguém que vai ficando cada vez mais introvertido. E nesse tempo dos games, nesse tempo dos headphones e dos earphones e dos objetos de escuta de ouvido eletrônico, aonde todo mundo já vai vivendo meio mudo mesmo, os caras já vão para a mesa, cada um com o seu earphone plantado nos dois ouvidos, de modo que a família toda está falando, mas o cara está ali no paralelo, comendo aqui, olhando para lá, nem aí para você, nem para coisa alguma, o mundo dele é outro. Já é um treino para uma surdez social que vai se impondo. Então, os tempos nos quais a gente vive já favorecem isso. Aí você levanta dali sem ter dito nem oi, nem ai para o teu pai, nem para tua mãe, nem para ninguém. Entra no quarto, tranca a porta, continua em silêncio o resto da vida. Alguém bate na porta, você demora a ouvir. Às vezes, tem gente que a porta quase tem que ser arrombada para o cara perceber que tem uma vibração, porque ele mesmo não está ouvindo nada. Tamanha é a altitude do seu mundo paralelo. Você quase arromba a porta. Tem muita mãe aqui dizendo, é isso aí, Caio, para fazer o cara comer. Isso eu estou falando de filhos dessa geração, que depois de um tempo já não tem mais ouvidos para ninguém, a não ser para as escolhas do seu próprio capricho, porque o mundo inteiro se virou para dentro. E não sobrou mais nada para fora. Agora, essa é uma situação dos tempos, essa que eu acabo de descrever nesse segundo imediato, mas tem aquela quantidade enorme de outros que foram ficando assim por causa de traumas. Traumas variados, de sustos. Susto provoca muito isso, gente. Susto de ver, meu Deus, papai trai minha mãe com a minha tia. Aí você, quase que mordendo a língua e a boca para ninguém saber, vai ficando silencioso, silenciosa, calado, calada, não diz mais nada, vai ficando estranho, vai entrando num estado soturno. Daqui a pouco, ninguém entende, você mudou de atitude e ninguém consegue compreender porque que a sua capacidade de se comunicar não com um, não com dois, não com três, mas com todo mundo foi dramaticamente alterada por algo que começou como um silêncio a partir de um tema tópico, mas foi se expandindo, foi pervadindo toda a sua cognitividade, chegou uma hora que você se acostumou ao silêncio mesmo.
Tem gente que entrou num estado desse por causa de culpa. Praticou algo errado, sentiu uma vontade enorme de confessar. Você teve uma relação sexual com a mulher do seu pai. Seu pai de 50 anos, a mulher dele de 35, e você, um garotão de 17, já musculoso. Aí começou a conversar, havia muita conversa solitária entre vocês enquanto seu pai saía. Até que um dia vocês foram para a cama uma vez, duas vezes, três vezes, você chegou até a se apaixonar pela mulher do seu pai e foi tomado por uma culpa tão extraordinária, tão profunda, que foi imergindo você em regiões abissais da angústia. Depois de um tempo, você estava habitando aqueles lugares silenciosos do abismo, com medo de se trair, porque quando a gente vive uma culpa dessa natureza, a gente fica com medo de se trair, de que qualquer coisa vaze da gente que conte a história, nem que seja um fragmento. E aí você começa a ficar como quem morde a língua, até que isso vira a tua língua para dentro. E você muda no todo. Você tem capacidade física, neurológica, psíquica de se comunicar, mas você se proibiu. E com a demora da proibição, você se vicia na solitária. Pessoas que ficam muito tempo na solitária perdem a sensorialidade, não tem luz, então a tua visão vai diminuindo. Não tem som, então a tua audição, num certo sentido, aumenta, mas como você não tem com quem falar, você se introverte. E eu já conheci pessoas que ficaram tanto tempo isoladas que, quando elas saem, elas não podem ver luz nenhuma durante muito tempo, elas não podem nem ouvir, porque dói os ouvidos, qualquer menor que seja o som, e demoram a voltar a se expressar. Eu já conheci gente que, não sofrendo de nada, só ficava assim, durante um tempo, especialmente prisioneiros no sistema prisional, esquecidos durante muito tempo num ambiente de solitária ou de solidão profunda, vão inibindo as sensorialidades. E nada tem mais poder de fazer isso do que uma culpa estimulada pelo diabo. Pelo diabo, entenda, pelo processo culposo, todo dia alimentado dentro de você com recorrência, que diz que você não merece mais se comunicar, que a sua punição é não mais falar, você que cometeu um ato tão horrível, tão indescritível, tão não narrável. Sua punição é essa. E aí as forças demoníacas associadas aos poderes culposos selam, lacram você. E aí, quando o indivíduo percebe, ele mergulhou num estado de introversão total, absoluta. E é difícil quando alguém entra numa dessa. Aí vai ao psicólogo, passa a sessão inteira, 1 hora calado lá, só diz sim, não. Aí o terapeuta ou a terapeuta fazem das tripas coração e você só na base do... Ou então baixa a cabeça. Baixa a cabeça. Você sabe exatamente do que eu estou falando. A sua mãe está aí chorando, seu pai que está assistindo está angustiado, seus irmãos estão começando a ter um monte de fichas caindo.
entendendo coisas. Agora, só resta saber se você quer ser curado. Como é que a cura vem para isso? Quando é um caso de manifestação demoníaca, pura e simplesmente, é mais fácil. É simples. Não tem nada mais simples do que demônio. Quando é demônio, a gente chega e diz como eu vou fazer aqui agora. E se tiver alguém possuído de um espírito imundo que impede você de se comunicar na vida, eu digo a esse espírito imundo que me ouve, eu te repreendo em nome de Jesus. Quanto a você que está me ouvindo, agora abra a sua boca. Repita comigo aonde quer que você esteja na terra. Caio, eu entendi. Caio, eu estou falando. Comece a dizer só amém. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. E me escreva dizendo e contando. Porque quando é demônio, a gente repreende assim, em nome de Jesus, eu te repreendo, demônio. Sai dele, sai dela, e eu não preciso gritar. O poder está na autoridade do Espírito. Sai. E você vai falar. O que dá mais trabalho, quando dá mais trabalho, é quando não é uma coisa de natureza só explicitamente maligna do ponto de vista do endemoninhamento. O que dá mais trabalho é quando é psicológico, é quando é fruto do trauma, quando é o aninhamento maligno, aproveitando e chocando um trauma psicológico. Muitas vezes tem a ver com falta de perdão também. Você foi humilhado, tão esmagadoramente humilhado, humilhada, que se calou para sempre. E se calou de ódio, e se calou de raiva, e se calou de impotência. Mas o que está dentro de você é essa raiva silente, que é a pior de todas as raivas, essa raiva calada, esse ódio silente, que vão produzindo gritos de revolta para dentro e silêncio sepulcral na comunicação para fora. Também tem tanta gente me assistindo assim. Gente que só vai ficar liberta se perdoar. Esse que entrou nesse estado por causa de raiva e de ódio, só ficará curado se perdoar. Se hoje tomar aqui comigo agora a decisão de perdoar aquele que emudeceu você para sempre. Você o perdoa? Perdoa esse que emudeceu você para sempre? Tem mulheres que estão em silêncio há anos por causa do ódio que sentem do marido que as emudeceu, de raiva, de humilhação. Seja qual seja a impossibilidade de perdão, a falta de perdão acompanhada do ressentimento, da raiva e do ódio, introjetam no indivíduo o silêncio como acontecimento natural. Você já viu o que acontece quando duas pessoas estão mal uma com a outra? Como elas podem deitar na mesma cama por horas, por noites, por dias, por meses, por anos, em silêncio, mudas uma para outra, e o diabo deitado no meio em gargalhadas. Observe o silêncio entre pai e filho,
que brigaram há 4 anos atrás e desde então ficaram mudos um para o outro. Ou aquela pessoa que já foi o seu melhor amigo, querido, e vocês entraram num estado chocante de desentendimento, e o silêncio se instalou, às vezes até sem causa, patrocinado pelo orgulho inicial, que fez com que o orgulho só crescesse, e com o orgulho, o silêncio, o orgulho tem o poder de silenciar partes em guerra orgulhosa. Enquanto você não perdoar, você não vai voltar a falar nesse caso. Como aquele que é o culpado. Enquanto não acolher o perdão, você não vai voltar a falar. Como aquele que é o traumatizado. Enquanto você não entender que a opinião de quem quer que seja, mesmo que seja do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, de qualquer outra pessoa, carrega apenas a relatividade da idiotice dele, e que isso não define você, não diz quem você é de fato, enquanto você não entender e não aceitar isso, você vai continuar mudo. Pelo menos nesse ambiente, a mudez vai se instalar. Existem tantas causas para as manifestações de mudez se introjetarem, se instilarem na existência da gente, como aconteceu na sua vida. E há dezenas de outras causas e razões possíveis. Eu iria listar coisas e falar o dia inteiro. São inúmeras as situações e circunstâncias. As que eu mencionei aqui são as mais grotescamente óbvias, apenas para ajudar você a entender a si mesmo, a entender o seu processo. No fim, minha gente, no fim de tudo, o que cura a gente é perdão. Seja o perdão que a gente dê a outros que nos ofenderam, que nos calaram, que nos entupiram em determinadas relações sociais, ou seja, o perdão que a gente dê a si mesmo, que a gente acolha, que a gente aceite, ao ponto de nos sabermos pacificadamente perdoados para sempre. Na hora que isso alcança, a língua é solta, a vida é solta, a existência se libera de novo. Quando a gente recebe esse perdão de Deus, a gente se solta para viver. E a língua volta a tremular, começa um tremulamento de glorificação àquele que nos libertou do mal que se encruou dia a dia na gente até se transformar num bloqueio demoníaco, invencível, intransponível, para além de toda e qualquer que fosse a vontade interior da gente até de reagir. Porque uma das coisas que isso faz é também matar a vontade da cura dentro de nós. O interessante é que o texto aqui de Mateus 9,32 diz: ao retirarem-se eles, ou seja, aqueles 2 cegos, foi trazido a Jesus, foi-lhe trazido. Ou seja, às vezes o indivíduo está num estado de incapacidade, de impotência, de dificuldade tão grande em si mesmo, que é preciso que outros tragam, que outros tomem a iniciativa.
como alguns dos que estão me assistindo aqui agora já estão mandando o compartilhamento desse link para pessoas queridas que estão vivendo em tumbas de silêncio, de isolamento, de ostracismo, de impedimentos de comunicação, ou aquele que, porque não aprendeu a perdoar, desaprendeu a falar com aquele que ele não perdoa. E às vezes anos se interpõem e a mudez cresce. Chega ao ponto que você diz: escuta, fulano, por que você não fala com a fulana, ou com o fulano, com o Beltrano? E ele diz: olha, eu até que gostaria, os sentimentos ruins até que já se foram, eu só não consigo mais. Eu só não consigo mais. E dentro de casa, em família, a gente vê isso acontecendo com uma regularidade enorme. Por quê? Não, eu não consigo. Estabeleceu-se uma dificuldade intransponível, eu não tenho nem força para tomar a iniciativa, eu não sei mais falar se for assim. Ou se for com ele, ou se for com ela. Quando isso decorre de culpa, aí o agravo é muito mais amplo, o indivíduo se proíbe de falar com o mundo frequentemente. Parece que no proibir-se de viver em razão da culpa que molesta, angustia, chicoteia, açoita o ser, o indivíduo se proíbe de vida no todo, com todos. Se proíbe da alegria e, portanto, se proíbe de toda forma de expressão e, portanto, se pune. Vocês estão entendendo perfeitamente tudo que eu estou falando. E eu estou aqui hoje na intenção de te ajudar. Porque se foi culpa que deixou você assim, eu vim dizer a você que não importa qual seja o tamanho da sua culpa, meu filho, minha filha, você está perdoado, perdoada. Entendeu? Em nome de Jesus, você está perdoado. São perdoados os teus pecados. Eu te digo em nome de Jesus, que me deu autoridade de perdoar pecados, quando disse que se de alguns nós perdoarmos os pecados, eles serão perdoados. Perdoados estão os pecados que tu pecaste, não para a morte. Perdoados estão os teus pecados, fica livre do teu mal. Crê, crê. Se você crê, você vai ficar livre do seu mal. E quando é aquela mudez que nasceu da falta de perdão, eu digo a você agora, em nome de Jesus, perdoe. E não precisa sentir nada. Perdão é um reconhecimento em fé. Em fé, não precisa de emoção, de sentimento nenhum, embora você esteja se banhando de chorar. Não é o choro que produz o perdão, é a decisão de fé. Não é a emoção, não é o sentimento. Senão a gente só perdoaria quando estivesse sentindo vontade de perdoar, mas a gente pode perdoar mesmo sem ter vontade. O perdão é uma ordem que a gente dá frequentemente contra a dureza do nosso próprio coração. Quando a gente assume a soberania espiritual sobre as nossas emoções adoecidas e traumatizadas, e pela fé nós perdoamos, porque perdoar é um mandamento. Em nome desse mandamento a gente perdoa, e o perdão está estabelecido. O resto é ir fazendo a emoção e o sentimento, ainda machucados, se tornarem servos da escolha mental, da escolha espiritual, da decisão de fé e de caráter, de perdoar.
porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus e ponto. E pronto. Está feito. Mesmo que os seus sentimentos ainda não tenham se alinhado com a sua decisão, você segue na sua decisão espiritual, mental e de fé, que os sentimentos e as emoções obedecerão à escolha da consciência. Quem manda é a consciência, não é a emoção, não é o sentimento. É a consciência que ordena o alinhamento da emoção e dos sentimentos com a decisão dela, consciência em fé, em escolha segundo o mandamento, segundo Deus em Cristo Jesus. Aí você fica curado. Ou qualquer que seja outra razão. Tudo isso pode ser curado hoje, agora, aqui. Daquilo que seja manifestação espiritual maligna para a qual se diga sai em nome de Jesus, até essas outras realidades da subjetividade, da culpa, ou da necessidade de perdão. Na culpa a gente recebe perdão. Na mágoa, no trauma, a gente decide o perdão. E quando a gente decide, a boca vai ficando livre, a comunicação. E eu não estou falando só de um fenômeno na capacidade oral. Eu estou falando da comunicação geral do ser. Às vezes a gente se transforma em pessoas mudas na totalidade da nossa expressividade. São essas pessoas que vão ficando lânguidas, mortiças. Vão virando o chamado 1, o chamado 2, vivem no poço, perdem a familiaridade com a vida, com os outros, com a sociedade, com o sol, com as faculdades da graça de Deus espalhadas na pluralidade das muitas trocas que a gente pode ter nessa vida, que é o que nos faz gente que fala, gente que se comunica, gente que se expressa. E falar e se comunicar é uma das manifestações mais extraordinárias da nossa sanidade. E podendo exercer a nossa comunicação, e aí isso é mais do que falar, é se comunicar, e ter vontade de se comunicar é expressão das mais essenciais da nossa própria sanidade. Matar essa dimensão é adoecer num nível, às vezes, sem recuperação. Você me entendeu, não me entendeu? Eu sei que tem gente que disse isso é para mim, gente chorando na terra inteira, dizendo, ai meu Deus. Também tem aqueles dizendo, eu queria que meu pai ouvisse isso, ou meu irmão mais novo que está em casa, naquela tumba na qual se transformou o quarto dele. Como eu gostaria que aquele amigo ou aquela amiga, você vai compartilhar isso com muita gente, e você vai ter notícia agora mesmo do que a graça de Deus vai começar a fazer, assim como eu quero ter notícias do que a graça de Deus está fazendo agora, nesse instante, com você, em qualquer lugar do mundo. Como vai fazer nas vidas de milhares e milhares de outros que não estão me vendo agora, vão me ver daqui a pouco, mais tarde, amanhã, outro dia. Mas essa palavra vai chegar com aquela atualidade absoluta. A verdade não perde a atualidade. A verdade não perde a atualidade. Por isso, se essa palavra é verdade, ela não perderá jamais a sua atualidade e o seu poder libertador. Jesus, eu quero pedir que a singeleza dessa palavra seja equivalente ao poder penetrante dos seus efeitos.
na vida de milhares de pessoas. E eu peço também que ela produza resultado na vida daqueles que ficaram mudos, só em relação a uma pessoa, a 2 pessoas, a 3 pessoas, a algumas pessoas. Esses que bloquearam a comunicação. Tem gente em relação a quem é sábio a gente se manter distante, mas não porque o coração odeia, tem raiva, carrega bloqueios, só porque não é sensato, não é sábio, não é prudente, mas não deixa que ódios, amarguras, sentimentos ou traumas ou introjeções amarguradas ou qualquer dessas coisas nos impeçam a capacidade de nos comunicarmos com a vida e na vida com pessoas, especialmente com aquelas que dependem do nosso perdão para continuar, ou aquelas que dependem do nosso alô para entrar. Por favor, abre a nossa compreensão e faz essa palavra ter milhares de aplicações, de aplicativos pessoais na vida de cada um que está me entendendo agora. É o milagre que eu peço para hoje, espalhado sobre a terra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.